Então tá. Então é o seguinte. O que eu vou fazer aqui então? Tá? Vou fazer o roteiro, por exemplo. Tá, então aqui, ó. Na verdade são 3 etapas programáveis, né? Que é o item 5, 6 e 7. E 4 questões teóricas, né? São, nesse caso aqui, bem tranquilas. Tá, então perguntando o que é SMA Script. Vocês vão achar milhões de coisas aí dizendo o que é isso. Pesquisar como é que a linguagem JavaScript é executada então, em relação às linguagens PHP e Java. O que vocês podem ver de diferenças aí? Pô, para rodar o Java já tem uma diferença absurda aí já. Qual é a diferença? Primeiro que vocês percebem. Executar um JavaScript e executar um Java. Qual é o pré-requisito do Java que vocês têm? Mas e que mais? Tem que fazer sempre o que no Java? Senão o programa não funciona. Tem que compilar, né? Tem sempre que compilar. Senão não tem. Não vai rodar. E o JavaScript tem que compilar, por exemplo? Não. Então já é uma diferença. Tá? Outra coisa. O Java. Vocês estão rodando ele aonde? Precisa de um servidor web, a princípio? Não precisa. Mas eu posso rodar no servidor web, né? No semestre anterior vocês estavam trabalhando com JSP. Não estavam? Trabalharam com JSP? Segundo semestre? Não? Então vão trabalhar. Vocês trabalham semestre que vem, desculpem. É semestre que vem que vocês vão trabalhar. Tá? Mas enfim, aqui a ideia é colocar o que vocês conhecem até agora, né? PHP, qual é a diferença do JavaScript? Que deu para perceber por enquanto? Não sei. Se eu não entendi a diferença ainda, eu vou ter que dar uma olhada. Dar uma lida sobre as duas. Por enquanto, sim. Então é colocar o que vocês até agora perceberam. Até, por enquanto, sim. Sim, porque ele gera. Tá? E 3 aqui, o que é necessário para executar um código JavaScript? Tá? Então, assim, é necessário algum servidor? No princípio, não, né? Não, ele roda direto. Sim, pode rodar direto. E o que é o camel case? Então lembra o que é o camel case, né? Padrãozinho das variáveis. Tem uma... Acho que até diz isso aqui. Diz isso aqui. Então, mais é para fixar, né? Isso. Isso. Então, o item 5 aqui. Então, é criar uma página HTML. Se vocês quiserem criar sempre PHP, tá? É que, como esse roteiro aqui já existia, eu às vezes não acabo esquecendo de atualizar isso aqui. Aqui está HTML, mas pode ser PHP. Tá? Pode ser sempre PHP. Se quiserem sempre fazer a página. Vou até alterar já, porque na próxima eu já atualizo depois. Ok? Pode ser sempre PHP. Então no item 1, um alerta de boas-vindas. Tranquilo, né? Como é que faz um alerta? Direto? Não, nós fizemos isso aqui já. Windows.alert. Windows.alert. Eu prefiro que vocês usem completo sempre. Tá, isso é até importante, né? Eu vou sempre dizer que vocês usem sempre completo o comando. Esse é um, né? Aqui. Então aqui não é noite, não. Amanhã. Ok. Então seria, vou chamar de gabarito. Vou ter um. Então tá.
Isso, aqui só para dar uma ideia, tá? Não vou responder ele todo, senão vai demorar muito, mas... Como ele é exercitar, eu vou comentar um pouco essas questões aí, e depois dou um tempo para vocês terminarem, caso alguém não tenha terminado ainda. Quem já terminou, faz os 2 já, certo? Entra no 2 e taca a ficha. Então aqui, ó, lembrando, alerta de boas-vindas. Sempre que falar alerta, não tem outra. Então, ó, lembrando, vou fazer o código JavaScript. Por enquanto, a gente vai fazer no cabeçalho da página, vai colocar lá a tag script type igual a text barra JavaScript. Tá? Isso aqui vai ser sempre regra aí, tem que fazer sempre. Ali no prompt não precisa colocar colocar a variável própria igual o prompt já sempre. Eu vou pedir que vocês sempre usem completo. Porque daqui a pouco vocês vão começar a criar objetos e aí vão ficar na dúvida. Usa ou não usa? Então usa sempre. Usa sempre que tu não te enreda mais. Porque o JavaScript também tem comandos que tu vai alguma coisa, ponto, alguma coisa, ponto, alguma coisa, ponto, 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 até chegar na propriedade. E vai indo. Também é assim. Então, o window.alert, né? Então o alert é uma espécie de método. Uma espécie de método já embutido, você pode pensar assim. Na verdade, o objeto desse método é o window. Por isso que é o window ponto. Tá? Então, alert, qualquer coisa que eu colocar aqui, variável ou mensagem, já abre esse alert aqui. Tá? Então, isso aqui eu expliquei na aula passada. Certo? Então, se eu rodar essa página aí, só para a gente matar isso. Tá aí, ó, teste. Abriu a página e executa já. Tá, então aqui, ó, o que eu pedi? Um alerta de boas-vindas com o nome da faculdade e o nome do seu curso. Já era. Aí, faça com que o navegador peça para o usuário inserir alguma coisa, não interessa o que. Sempre que for isso, vai ser o que aqui? Vou criar uma variável, certo? Variável, lá, nome. Se eu quiser criar ela antes para inicializar e depois fazer que a variável receba o prompt, também pode. Se eu quiser fazer direto aqui, window.prompt, informe o curso. Então, prompt é outro comando, é utilizado para entrada de dados. Tá? Então, ó, detalhe, eu posso fazer isso aqui, criar a variável antes e depois associar o valor ou direto. Lembrando que sempre que eu usar var, a variável é reiniciada se ela já existir. Isso aí você não pode esquecer. Tá? Então, geralmente, esses programas aqui que a gente não tem interação com o formulário ainda, eles vão ter que trabalhar assim. Tu vai pedir alguma coisa por prompt e exibir no alert. Não vai ter escapatória. Senão, tu não tem como exibir nada do teu usuário. Diga. Aqui, barra N. Bota um barra N aqui direto. Mesma coisa, barra N também. Aqui ele bota um barra N. Tá, então aqui, ó. Para fazer isso aqui, não tem muito mistério. Então, o 5 estaria... O necessário para o 5 vocês fazem com esses dois comandos aí. Tá, o 6. Criar uma nova página, aí, lógico, tem que criar outra página ainda. E aí sim, ó, enquanto não for a palavra digitada não for igual a Senac, exibir um alerta e continuar solicitando. Então aqui já é um caso de repetição, né? Aqui eu vou usar o que aí? Posso usar um while. Então o while no JavaScript, a montagem dele é essa aqui. Tem gente que prefere usar do while também. Tá? Então é tranquilo. Quem quiser usar um do while também. Então vou fazer um while. E, por exemplo, vou testar o que aqui? Vou simular, ó, que a variável que eu usei, a palavra diferente de Senac, por exemplo, minúsculo. Tá? Por enquanto também não se preocupem com maiúsculos ou minúsculos, vocês podem validar as duas aqui se quiserem. Ok? Se eu quiser usar um end aqui, dá para usar? Vamos olhar lá no roteiro. Tem end aqui, será? Vamos ver se eu lembrei de colocar.
Isso aqui, ó. Então, concatenação lógica E ou. Então, o E do JavaScript são dois E comercial. Igual já. Tá? Então, é lógico, tem que ir experimentando para ver. Tá? Tem que ir experimentando para ir ver para ir vendo como é que isso se comporta, né? Tá? Então, eu faria um while aí e o que mais aqui dentro? Aí tem que pensar a lógica para isso, né? Se eu vou pedir uma palavra para o meu usuário e eu tenho que ver se ela é igual ou não é, isso seria essa aqui, a palavra. Eu vou ter que provavelmente ainda fazer um teste aqui dentro para poder emitir. Tu vai ter que solicitar provavelmente ela fora desse while e ficar testando ela aqui dentro, solicitando de novo. Oi? Qual variável? Nome? Sim, sim. É que aqui eu não estou fazendo ele completo, né? O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que solicitar pelo menos a primeira vez. Para quê? Para que ele entre nesse laço aqui. Né? Alguma coisa eu vou ter que fazer, porque senão ele não vai entrar. Então essa palavra tem que ser inicializada fora. É uma maneira de testar. E aqui dentro eu vou ter que fazer o teste. Verificando se a palavra é igual ou não. Concatenar mais. Então eu vou ter que fazer uma lógica desse teste aqui para ele poder sair, né? Se eu quiser também, eu não preciso usar isso aqui no cabeçalho do while. Daqui a pouco, eu acho que isso aí não ficou bom. Então, vocês podem validar de outra maneira. Tá? Podem ficar manipulando um valor ali, como se fosse um chaveador ali de verdadeiro ou falso. Então, tem várias ideias para resolver isso aí. Tá? Independente da ideia que eu tiver, o que tem que acontecer na prática é ele ficar me pedindo para digitar de novo enquanto não for Senac. Certo? Então, deixa assim. Então aqui dentro provavelmente vou ter que ter o quê aqui? Um teste, né? Tem um ifzinho também. If no JavaScript, também mesma coisa. Então notem que sempre tem o abre e fecha chaves, né? E sempre tem final de cada linha ponto e vírgula. Não posso esquecer. Se não tiver isso, o código vai parar. E aí eu já avisei vocês, o código para e não diz qual é a linha que está errada. Então, aí reza, senta e chora, né? Ou vai dando comentário em tudo ali para lembrar. Tá. Vamos ver o que mais. Então esses 6 aí exigem um pouquinho mais, mas nem tanto assim. E o 7, o que tem aqui? Tá. Criar um formulário. Então isso a gente já está bastante acostumado, né? Então isso aqui é no HTML, né, gente? Isso é no HTML. E com o comando window.prompt solicitar ao usuário o nome, a cidade e o e-mail dele. E aí a letra B é a que está pendente ainda. Certo? A letra B ainda não tem como fazer. Com o que eu vou mostrar para vocês na sequência, vai dar para fazer. Então essas tarefas aqui são relativamente tranquilas, né? Bom, qual é a ideia que eu estou aqui? Pelo menos agora. 2 ideias. É um prompt, né? Aí não é alert. Aqui tu vai ter que ter variáveis inicializadas já. Não, o nome da faculdade e o nome do curso. Sim, apresenta nos 2 alertas. Bom, eu tenho 2 ideias aqui. Uma é dar um tempinho pra gente finalizar isso e já se livrar. Ou eu começo no outro roteiro já e já mato a questão pendente daqui. O que vocês preferem? Já fez? Quem é que já fez?
Tá com tudo finalizado. Quem é que já fez um pedaço disso aí? Alguns? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, então, e matam isso. Aqui, ó. Vocês acham que em 20 minutos dá? Pressão aí. Finalizar já as tarefinhas ali. Claro, 20 minutinhos. Aqui, ó, 5, 6 e 7. Não. Ah, tá louco? Muito. Isso aqui é muito simples pra entregar depois. Tem 20.500 maneiras. No roteiro 2, então, resumindo, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, incorporar, agora sim, essa função aqui, o getElementById, que eu havia comentado no roteiro 1. Então, agora a gente vai usar ela de fato. Ok? Que mais? A gente vai fazer essa manipulação aqui de eventos básicos. Por que eu chamo de básicos? Porque realmente a forma como a gente vai fazer, ela é básica ainda. Mas já vai permitir fazer um bocado de coisas. E, que mais? Que eu tenho aqui também, que não está mensurado no roteiro. Tá? Eu coloquei aqui também, ó, functions. Porque o que é isso aqui? Tem um dilema que a gente tem que saber diferenciar na programação, que é o seguinte. A gente hoje tem duas maneiras de programar. Tá? Falando em escrita de código. Uma é a programação orientada a objetos, que é onde vocês definem objetos, definem métodos para aquele objeto, fazem interação entre objetos diferentes, encapsulam métodos. Então, isso aí tudo seria a cultura da orientação a objetos. E tem a programação, que a gente pode dizer assim, que é a programação formal, que é a programação do tempo antigo, que é quando não se utilizava o conceito de orientação a objetos. Qual é a diferença dessas duas? Isso tem que estar bem claro para vocês poderem escolher quando vão programar de uma forma ou de outra. Certo? A programação antiga ela é chamada de procedural. Como assim procedural? O teu código é escrito de cima para baixo, ele é executado dessa maneira. O máximo que tu pode fazer, ao longo da evolução, era retornar para a linha tal e aí o programa começava a executar a partir daquela linha de novo. E era uma coisa que se fazia. Aí evoluiu um pouquinho. Evoluiu para quê? No início, quando tu fazia um bloco de código muito grande, acontecia constantemente a situação de repetir aquele bloco de código. Então, por exemplo, uma funcionalidade para calcular alguma coisa. Se tu for usar essa funcionalidade em mais de 2 trechos no teu código, tu vai ter que repetir aquele bloco em outro lugar. Então, os caras resolveram fazer o seguinte: não, vamos criar então uma função. Então, a função o que é? Tu pega aquele bloco lá, separa ela do teu código, dá um nome para aquele bloco e chama ele quando tu precisar. Beleza. Até então eu não precisaria repetir aquele bloco de novo. Eu chamava a função que eu criei quantas vezes eu quisesse e aquele bloco era executado de novo. Isso evoluiu um pouquinho mais. Para quê? Às vezes a função que tu faz, ela precisa que tu informe alguma coisa para ela trabalhar. Exemplo, uma função que calcule a idade de uma pessoa. O que essa função precisa saber? Pelo menos a data de nascimento, né? Ela precisaria saber para calcular a idade de uma pessoa. Então, como é que a gente chama a data de nascimento? Quando está olhando a partir de uma função. Como é que a gente chama? O que é a data de nascimento? Ela é um argumento da função. Ou um parâmetro da função. Isso tem que estar claro para vocês. Geralmente as funções são escritas assim. Como assim? Tá? O que nós precisamos aí? Então, para criar uma função no JavaScript. Tá? Roteiro 2. Então, eu vou criar uma nova página. Ok? Vou chamar de exemplo 1. .php.
tô me habituando ainda, tá, gente? Com esse... Isso. Tá. Então façam aí o corpo do HTML normal, né? O mesmo corpo de sempre. Dá. Vou fazer o seguinte, só pra não ficar ruim pra vocês enxergarem. Até eu me lembrar ou descobrir como é que faz, eu vou usar esse aqui. Tá? Que aí não dá confusão. Só estou fazendo isso agora para ser extremamente simples, tá? Pra vocês poderem entender. Tá. O que nós vamos fazer aqui então? Na parte do JavaScript, nós vamos criar algumas funções. Então, por exemplo, para eu criar uma função aqui, o que eu preciso fazer? Eu coloco a palavra-chave function, bem isso, dou espaço, né? Dou o nome da função. Exemplo, mostra nome. Vou inventar uma função aqui que só mostre alguma coisa. Função mostra nome. Tá? Aí para ficar simples pra caramba, né, e facilitar extremamente aí o que a gente vai fazer, vou só dar um alert, tá? E botar uma mensagem em modo texto mesmo. Tá? Funcionou, pronto. Ok. O que eu quero mostrar para vocês dá para fazer só com isso aqui. Isso aqui é uma definição de uma função. Então é simples assim. Como é que eu chamo essa função aqui? Eu uso o nome dela. Se tu for chamar ela no próprio JavaScript, tu só vai dar o nome dela aqui. Certo? E como essa função não tem parâmetros, tu chama ela direto. Se tudo der certo, o comportamento desse código aqui vai ser o quê? Quando eu abrir a página, vai largar um alerta na tela de novo. Esse é o comportamento que vai acontecer nesse exemplo aqui. Perdão. Boto... Tá? Vamos ver. Tá, isso ainda não é a maneira ideal, tá? Vamos chegar lá. Vamos testar essa paginazinha. Amanhã. Ó. Ok. Ó. Por enquanto tá igual ao que a gente fazia, né? Ó. Sempre analisem o código. Function. A function tem um nome. Como ela não tem argumentos, ela fica só com abre e fecha parênteses. E o corpo dela abre e fecha chaves. Com o código no meio. E ainda no JavaScript, se eu quiser usar essa função, eu chamo ela. Só que onde é que eu quero chegar? Pô, para te chamar a função só assim, não tem muita graça. Porque continua sendo igual que a gente já fazia, né? Não tem muito sentido ficar fazendo isso aqui. Então aí o que acontece? Foram criados os eventos no JavaScript. Eventos. O que os eventos fazem? Respondem a ações do usuário. E aí a coisa começa a ficar legal. Por quê? Porque o que são, na prática, assim, os eventos? São coisas que o nosso usuário faz na página. Como, por exemplo, clicar em alguma coisa, passar o mouse sobre alguma coisa, arrastar, apertar o botão direito, o botão esquerdo, rolar a barra de rolagem, por aí vai. Então, eventos é qualquer coisa que o nosso usuário faça na página.
Então tem um monte de eventos aí que eu posso usar. Um monte mesmo. E tem duas maneiras de eu trabalhar com ele. Nós vamos trabalhar com a mais simples, que seria direto no HTML. Depois a gente vai mudar isso para controlar direto do JavaScript. Então no HTML, como é que se controla isso? Tu tem que ter algum elemento no HTML, alguma coisa no HTML que permita que tu use os eventos. Por exemplo, um formulário. Vamos fazer um form simples aí. E uma caixa de texto, pelo menos. Tá? Fora das chaves? Quando eu repetir aqui? Sim. Porque isso aqui tu está chamando a tua função. Tá? Isso aqui chama ela. Vou reduzir um pouquinho para vocês enxergarem tudo. Dá para ver aí? Tá no Line School, né? Esqueci. Tá. Então olha aqui, ó. Por exemplo, inventar aqui uma palavra no lado, nome. Como é que tu controla os eventos direto do HTML? Tu põe como se fosse uma propriedade aqui. Um clique. Por exemplo. Vamos usar isso aqui para vocês poderem usar aí. Então, eu vou criar a caixa, formulário normal, e dentro do formulário, tá? Eu vou colocar lá o input type, não sei o que, né, que define toda a caixa. E aí, ainda dentro da definição no HTML, eu vou incluir aí esse elemento aqui, onClick, olha lá, é uma propriedade, então ela tem propriedade igual e o valor dela. Então, onClick igual a mostra nome. Nota, eu estou chamando minha função lá, criada no JavaScript. Olha que joia. O que é onClick? O que vocês acham que é? Ao clicar. Exatamente. Então é isso que vai acontecer. Se der certo, toda vez que eu clicar na caixa, ele vai executar a função que eu criei. O input. Lembra que o input é tag que não tem fechamento, né? A gente só usa um barra no fim ali. Como? Por enquanto não. Eu não estou manipulando ID ainda. Vamos ver. Aqui minha caixa. Olha lá. Clico na caixa. Tá, então assim, ó, como é que tem que ser esse onClick aqui? O que eu tenho que observar? Tá, ele é dentro do input, né? Antes do fechamento ali da caixa. E o mostra nome tem que ser com abre e fecha parênteses também. E aí o onClick todo minúsculo. Vamos esperar o resto aí para ver. Vou deixar o código completo aqui para vocês verem. É. Falta um pouquinho. É que aí não acho que fica ruim de enxergar, né? Aqui a gente fez duas coisas então. Tá? Function. Não sei o que é. Define uma função com o nome, mostra nome. A função possui ou não possui parâmetros? Não possui. Tá?
botar aqui então, será criado no HTML o evento em algum elemento. Este evento chamará a função. E aí? Deixa eu jogar esse exemplinho aí no... para vocês. Para vocês poderem comparar, né, com o que vocês têm aí. Cinco? Que é isso? Gente, assim, ó, eu só para vocês saberem, esses códigos que eu estou fazendo, como a gente está fazendo PHP, eu vou ter que colocar um TXT lá nos exemplos do roteiro, tá? Porque senão ele executa. Né? Lá quando vocês forem lá no Mussum pegar, ó, roteiro 2, se eu não botar como TXT, ele vai executar a página, não é o que eu quero que vocês enxerguem o código. Tá? Então eu estou botando como TXT para vocês poderem ver. Coloquei lá agora o que eu acabei de fazer. Tá? Tá, o que vocês não entenderam aqui ainda? Por enquanto entenderam tudo? Todo mundo entendeu tudo? Então, agora que a gente já sabe como é que faz o uso dos eventos, o que eu estou pedindo de novo? Criar uma nova função, chamada de pede-nome, que peça o nome do usuário e exiba num alerta. Tá? Então, vocês vão fazer isso aonde? Vocês vão chamar a função direto na caixa nome. Por enquanto, não. Se tu parar o mouse, sim. Se tu parar o mouse, sim. Tá, então, ó, aqui está o exemplo da chamada já. Dá para chamar no mesmo elemento. Aí ele abre. Tá? Solução para isso aí, então, tá? Bom, criar mais uma função. Então eu começo do zero. Como é que cria uma nova função aí? Function, o nome dela. Tem o nome dela já? Tem, é pede nome. Pede nome. Então, ó, o corpo da função é isso aqui. Tá? Enquanto eu não tiver código nenhum para escrever, é isso aqui. Quando eu fui aprender a programar, principalmente orientado a objetos, tinha uma coisa que os professores falavam que não entrava na minha cabeça, que era a assinatura do método. Sabe o que é a assinatura do método? Os caras falam bonito, né? O que é isso aí? A assinatura do método é simplesmente o seguinte, é tu pegar aqui todo o corpo de escrita dela, tá? E chamar por ele. Então quando tu fala assinatura, é o seguinte, é tu chamar a próprio método e dizer, por exemplo, ele tem 2 parâmetros, 3 parâmetros, 4 parâmetros. É na verdade tu dizer o que aquela função ou método espera quando for chamado. É a assinatura. Tá? Isso é a assinatura, é tu pegar a maneira como tu tem que usar ela. É quase como eu dizer assim, qual é a sintaxe da função? Tem que ter nome, telefone e não sei o que é. Isso é a assinatura. Só que a diferença é que a assinatura ainda define os tipos, tá? Define os tipos. Então assim, ó, pede nome. Tem alguma coisa que eu possa fazer de parâmetro? Eu consigo fazer sem parâmetro? Segue, né? Só fazer aqui dentro. Então eu vou criar uma variável, var nome igual a window.prompt informe o nome. Isso aqui a gente já fez antes, né?
Então, o que foi pedido ali? Criar outra função pede nome que peça o nome do usuário e o exiba em um alerta na tela. Então eu já pedi o nome, gravei na variável nome, vou exibir na tela. Direto. Ó, minha função está pronta. Joia? Tá? Prestem bem atenção e tentem fazer junto comigo para vocês terem isso aí entendido, né? Sim. Não, as divs tu vai ver, a gente vai manipular direto as divs. Isso. Agora nós vamos fazer um exemplo disso. Então, ó, com a minha funçãozinha pronta, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou chamar lá no elemento do HTML que eu quero. Que na verdade era aqui, né? Na caixa nome. Então vai ser no onMouseOver. O que eu vou chamar aqui? A função pede nome. Tá lá, ó. Ó, quem não viu, aqui. Como? Esse aqui? Não, tu disse pra colocar isso aqui. Pede nome. Não, porque é o seguinte, ó. O que isso aqui faz? Se tu colocar isso, o que isso aqui faz? Ele chama a função que tu criou. Então, digamos, se tu não precisa chamar ela aqui nesse trecho, tu não faz. Então, nesse caso não vai precisar, né? Por quê? Porque... Isso. Como assim nulo? Essa aqui, a mostra nome? Não, as duas vão funcionar. Vai. As duas vão funcionar. Porque aqui é bruto, daí tu passa o mouse e já pede nome. Sim. Daí tu coloca ele fora e volta pra aquela tela. Daí tu passa o mouse e já pede nome. Sim, mas por quê? Porque o evento qual é? Não é onMouseMove? O MouseOver, desculpa. Então o evento ele tá quase anulando o outro, mas se tu clicar ele vai funcionar. Porque o outro é um clique. Olha aqui. 9.5. Passei o mouse. Forme o nome. André. Tá. Se eu clicar, olha ali. É que eu tenho que cuidar, por quê? Porque um mouse move e um clique é sacanagem. É com o mouse, os dois. Ah, mas o mouse tem que ficar em cima dele. Tem que ficar em cima. Sim, porque é um clique. Ó, aqui já deu milhares de vezes aqui, funcionou. Agora nós vamos fazer. Vamos chegar lá. Volta ali no... O que é? Aqui? Barra de diretório. Dentro das aspas. Isso. Para eu poder então manipular a caixa ou qualquer outro objeto da página, eu uso essa função aqui. Document.getElementById. O que essa função faz? Ela manipula os elementos HTML pelo ID deles. Então eu tendo o ID do elemento, eu consigo acessar ele e fazer alterações. Quaisquer alterações. Eu posso mudar o CSS dele, posso mudar o conteúdo dele, posso mudar o posicionamento e por aí vai. Tá? Até onde a gente quiser fazer, dá para... As possibilidades são muito grandes. Então o que eu botei para vocês? Uma descrição do método, uma descrição de como usar algumas propriedades. Ali eu deixei duas. Ó. Por exemplo, o que vocês acham que faz isso aqui? Olha ali, ó. Aqui. O que vocês acham que faz essas duas aqui? Um mexe na cor da letra e o outro mexe na fonte. Olha que bacana, hein? Eu já deixei essas duas aqui de presente para poderem usar. E aqui embaixo eu coloquei um exemplo completo de uso. Ó. Olha ali. Aqui eu botei um exemplo completo de uso
de uma caixa mudando a propriedade dela da cor. Estão vendo? Para vocês poderem treinar. Embaixo eu botei uma manipulação de eventos, que é o que a gente está fazendo, tá? Então notem aqui, ó, que isso que eu estou falando está registrado ali. Só o que não está são as funções. Tá? As funções eu acabei não colocando aqui. Então a gente vai fazer agora é usar esse elemento aqui, o getElement. Tá? É isso que nós vamos fazer agora. O que nós vamos fazer? Vamos começar colocando só um valor na caixa ali. Tá? Que é extremamente simples também. Como é que eu faço? Document.getElement by ID. Qual é o ID da caixa que eu quero usar? Qual é o ID da caixa? TXT cidade. Então vou colocar lá. A propriedade que eu vou mexer é .value. Tá? Eu vou dizer que o valor dessa caixa, né, que o conteúdo dela vai ser algum texto. Beleza. Tá? Tudo que eu tenho que fazer agora, tudo que eu preciso fazer agora, é encontrar algum evento que faça com que a minha função seja chamada. E aí ele vai fazer isso aí que eu quero. Tá? Então notem que ali eu estou jogando uma string, né? Lá na caixa. Eu poderia jogar uma variável, um cálculo, chamar uma outra função, enfim. Não. Aí é que tá. Tu não está acessando ela já? Tá. Então o que tu está fazendo? Tu está acessando ela e está mexendo no value dela. É isso que tu está fazendo. Calma que get ainda não tem a ver. Mas é que é o nome do método. Pegue o elemento pelo ID, seria traduzindo. Está indo para dentro da caixa. Tá jogando lá para dentro da caixa. Por enquanto não tem nada a ver com get ou post. É isso que tem que tomar cuidado aí. Get ou post é coisa de PHP ou outras linguagens. Que tu vai enxergar. Vamos testar agora. Calma, que tá faltando o seguinte. Qual é o evento que tu vai chamar isso? Não sei. Tem que ter algum evento aí que eu chame isso. Vamos pegar o seguinte, ó. Como eu já usei lá o onClick, uma coisa que a gente pode fazer é isso aqui, ó. O cara clicou na caixa e eu faço aquilo ali funcionar. Quando ele clicar na segunda caixinha, que vai aparecer aqui, né? Quando ele clicar na segunda caixinha, chama a função e joga o texto para lá. Podemos fazer isso? Ainda não está funcionando, tá? Estou clicando aqui e nada. Então eu vou fazer com que funcione isso agora. Qual é o evento que eu vou fazer? Eu quero que quando eu clique vá o texto. Qual é o evento? onClick. Então no evento onClick eu vou chamar qual função? Utiliza a caixa. Não tem janela aí. Tu tá jogando no texto direto. Não tem alert nem nada. Ele vai jogar dentro da caixa. É isso que eu estou dizendo. Sim. Isso aí é opcional. Eu tô dando crude para vocês aqui, né? O código... Estou deixando picando aqui, na verdade. Tá? Então aqui... Qual é a sacada, então? Quando eu clicar na caixa, ele jogou o texto lá. Olha que joia. Tá? Então, isso é o início de uma manipulação enorme que tu pode fazer aí. Tá? Com isso aí que a gente fez, eu posso jogar um valor para a caixa ou pegar um valor da caixa. Tu pode fazer as duas coisas. O que eu faria aqui para pegar o valor da caixa? Me ajudem a raciocinar. Se eu quisesse, ao invés de jogar lá para dentro da caixa, eu queria inverter. Eu quero pegar o que está lá agora. Criar uma variável e só inverte isso aqui. Inverte isso aqui, ó. Inverte.
Variável recebe document.getElement.value. E bota um clique. Viu que bacana? Também dá. Aí tem outros eventos. É que o quando clicar é relativo, porque pode ser o seguinte, ó. O que acontece? Geralmente tu faz um botão aqui para dar um submit, né? Mas tu pode criar botões que não façam submit, que chamem tuas funções. Essa é a sacada. Por exemplo. Exato. Olha aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Um botão que não é submit. O que eu vou ter? Input, type igual a button. Ao invés de submit, button. E o ID dele vai ser btn ação 1. Vou chamar ele de qualquer coisa aqui. Tá? Se eu quisesse que ao invés de clicar na caixa, ele chamasse, quando clicasse nesse botão, mesma coisa. O que eu vou colocar aqui? Um clique igual a... Qual é a função que eu quero chamar? Aí é que tá, ó. Agora vocês estão... Aqui tá liberado, assim, ó. Eu posso usar um botão para chamar o que eu quiser agora. Entende? Ó? Então vai funcionar agora também. Não vai funcionar só quando clicar na caixinha. Olha lá. Tá ali meu botão. É que ele tem que botar o value dele, né? Lá, vou chamar aqui de... pega conteúdo. Ó, pra teu usuário, senão o teu usuário não sabe, né? Ó. Então, atualmente ela tá vazia. Vazia. Cliquei no botão. Olha lá. Vocês viram? Isso aqui é o início da manipulação aí que a gente vai fazer. Então a gente vai criar botões e permitir que o nosso usuário clique no botão que ele quiser para fazer o que ele quiser. Onde? Normal. Mesma coisa. Vou digitar aqui alguma coisa. Aí tu vai ter que ter algum botão, algum evento que ocasione o teu JavaScript vindo aqui e pegando esse valor. Quer ver? Ó, vou alterar lá o pega conteúdo para que ele pegue o valor. Tá? Pega valor. Ó, só para vocês terem isso pronto. Tá? O que tu faz? Ó? Aí tu nota o seguinte. Tu tem que sempre lembrar assim, eu tenho que ter um evento para chamar a função e a função, o corpo dela estruturado lá. Então olha aqui. Pega valor. O que eu vou fazer? Eu quero pegar o conteúdo daquela caixa. Então eu vou criar uma variável, por exemplo, conteúdo, que vai receber o conteúdo daquela caixa. Como é que eu acesso a caixa? Document.getElement by ID. Qual é o ID da caixa? txt cidade. Ponto. Value. O brabo aqui é extenso, né? O comando ele é extenso. Já pegou. Porque o value é a propriedade. O value é a propriedade de valor da caixa. Tu pode acessar elas. Aí essa é a jogada que eu tô... Então, ó. O que eu vou fazer com isso? Vou exibir na tela. Por exemplo. Ó, aqui eu fiz a alteração para o seguinte. O que essa função faz? Pega o que está na caixa e joga na tela. Quando eu clicar no botãozinho, pega valor. Tá? Tudo é experiência aqui que eu estou fazendo, né? Vamos ver aqui então. Aí. Viu que joia? Cara, isso aqui assim, ó, é um negócio muito legal de manipular. Assim, tu consegue fazer tudo que tem visualmente para o teu usuário, tu consegue mexer com JavaScript. Isso aqui é muito legal. É muito legal. Então, assim, tem jogos que são criados com JavaScript, tem páginas que simulam sistemas operacionais com JavaScript. Tu consegue mexer com... A imagem, eu não dei ela para vocês. Eu posso colocar ali.